Olá a todos! Bem-vindos a mais um programa Renovação Kids School. E já sabes, para começar, vamos ver a mensagem desta semana. Oi, meus amores, tudo bem? Que saudades! Passando aqui para deixar um grande beijão para vocês. Aproveitem esse tempo em casa para orarem bastante, ler da palavra de Deus, estudar a palavra. Aproveitem bastante para brincar muito. Um beijão da tia Tainá. Amo vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Tainá, pela tua mensagem. E bem, lembras-te do que falámos da semana passada? Sobre ter uma relação com alguém, daquelas duas pessoas que não falavam, mais ou menos. Assim, para nós iniciarmos uma relação com alguém, nós vimos que tínhamos que ter uma conversa. E nós vimos que a nossa relação com Deus era igual. E o nosso meio de ter uma conversa com Deus, falar com Ele, nós podemos chamar de oração. Agora queria-te falar também sobre esta relação com uma pessoa, com Deus. O que é que nós podemos também fazer para melhorar a nossa relação com Deus? Ou melhorar uma relação com outra pessoa? Podemos também pesquisar, buscar, tentar entender o que a pessoa gosta ou não gosta. Por exemplo, se tu gostas muito de futebol, algum clube em particular, que seja Porto ou Benfica, ou pronto, tu vais tentar perceber quem são os jogadores, quem são os melhores, vais ver os jogos todos. Como nós gostamos imenso de alguma coisa, nós tentamos saber tudo o que há à volta, não é? Da mesma forma, quando nós amamos a Deus, nós tentamos perceber o que Ele gosta e o que Ele não gosta. E como é que nós podemos saber isso? O que Deus gosta ou não gosta? Não é como se Ele tenha deixado uma lista ou qualquer coisa assim. Espera! Deus deixou alguma coisa para nós sabermos o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que nós podemos fazer, o que não podemos fazer. O que é que será isso? Exatamente, deixou a sua palavra. Ele deixou isto para nós sabermos o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Sabes, a Bíblia, ela tem 66 livros ao total, nesta Bíblia que tem. E o primeiro é Gênesis e o último é o Apocalipse. Então, mas como é que nós sabemos que é mesmo Deus que deixou isso para nós? Vamos ler em 2 Timóteos 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, dirigir e educar segundo a vontade de Deus, a fim que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Então, primeiro, o que é que nós vimos aqui? É que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a palavra de Deus foi Deus que usou todas estas pessoas durante estes milhares de anos para transmitir a sua palavra. E nós sabemos e nós acreditamos que a palavra é a verdade. E aqui diz mais sobre a palavra de Deus. Ele começa aqui a dizer para que serve a palavra de Deus. Porque podemos nos questionar. Porquê é que nós temos que ler a palavra de Deus? Para que é que serve nós lermos aqui isso tudo que é enorme? Para que é que serve? Ele diz aqui, é para quê? É para ensinar, convencer, corrigir e educar segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, para quê? Para nos educar, para nos instruir, para nós sabermos o que é que Deus gosta, o que é que Deus não gosta, o que é que nós podemos fazer, o que é que não podemos fazer, o que é bom para nós, o que não é bom para nós. Então a palavra de Deus está para instruir e saber o que é bom. Vamos ver também, noutra parte da Bíblia, para que é que serve a palavra de Deus. E para isso vamos ler em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e mais poderosa e cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até ao íntimo da pessoa, até a união da alma e do espírito,
e até um dos ossos e a médula se juntem. Por isso, Deus é capaz de julgar os desejos e os pensamentos do coração humano. Então aqui diz o quê? A palavra de Deus, ela é viva e mais poderosa e cortante que qualquer espada. Para que serve a espada? Nós vimos na nossa armadura do cristão, a espada serve para lutar, não é? Para se defender, para lutar. Onde é que está a minha espada? Nós vimos, lemos na armadura do cristão, até fizemos a espada, que é a espada da palavra de Deus. Então a espada serve para quê? Para lutar, para nós defendermos. E aqui está especificado que ela penetra até o íntimo da pessoa. Então a palavra de Deus, ela vem para te ajudar para lutar contra os maus pensamentos, contra as coisas maus que às vezes pode aqui estar no nosso coração. E é isso, porque Deus, Ele nos conhece, o ser humano, foi Ele que nos criou. Ele sabe como é que a máquina funciona, não é? Ele sabe o que é bom para nós e o que não é bom para nós. Então, Ele deixou a palavra de Deus para nós, para isso, para nos ajudar a nós podermos lutar contra os nossos maus pensamentos e as coisas más que às vezes vêm dentro de nós. E Ele deixou a palavra de tal forma que vai tocar no nosso coração. E pode tocar no nosso coração e pode tocar no coração dos outros. É muito poderosa esta palavra. Veja, uma espada. Agora, vamos ver outro tipo de luta que pode te ajudar a palavra. E para isso, vamos ler uma passagem muito conhecida com Jesus, que se encontra em Mateus 4. Esta passagem da Bíblia fala sobre Jesus, depois de ele ter sido batizado por João Batista. Ele foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo inimigo. Tentado assim, ser picado, sabes? E vamos ler como é que Jesus respondeu ao inimigo. É muito interessante. Vamos ler desde o início do capítulo, está bem? Em seguida, Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, retirou-se para o deserto a fim de ser ali tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu. Olha, vê lá como é que Jesus respondeu. A Sagrada Escritura diz: Não se vive só de pão, mas também de toda a palavra que vem de Deus. Então, Jesus, o próprio Jesus, o que é que ele usou para lutar contra o inimigo? Usou a espada da palavra de Deus. Vês como é que é poderosa a palavra? Foi aquela que afastou o inimigo. Jesus disse aqui, olha, a Sagrada Escritura. Ele foi buscar a palavra no Antigo Testamento. Então, a palavra serve para lutar contra as nossas lutas interiores e também contra as lutas do que vem para lutar contra o inimigo. Então, é muito importante nós sabermos e nós também memorizar a palavra de Deus, porque o inimigo, ele ataca em qualquer hora, não é? E às vezes ele ataca e quê? Se nós não conhecemos a palavra, como é que nós vamos defender? Podemos pensar que é verdade o que ele está a dizer. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus e também memorizá-la, para quando o inimigo vem, não é? Como na semana passada, não é? Mandar uma lapada com a palavra de Deus. Assim mesmo. Mas sabes, a palavra ela está aqui, ela está escrita. Mas se não aplicarmos a palavra, não vai acontecer nada. Nós temos que ler, temos que memorizar, mas também temos que aplicar, obedecer, fazer o que a palavra de Deus manda, não é? E sabes, o Espírito Santo, ele ajuda-te a ler a tua Bíblia. Ele ajuda a tu perceberes as coisas que vão na Bíblia.
Porque às vezes podemos ler as histórias, podemos ler um versículo e assim, e vai nos instruir, mas às vezes o Espírito Santo vem e lemos um versículo, que já lemos 10 vezes o versículo se calhar, mas nesse momento é aquela espada que vai até o fundo do nosso coração, que toca até o mais profundo do nosso ser. Então, o Espírito Santo ajuda-nos a perceber e a conhecer a vontade de Deus pela sua palavra. Então, a palavra, inspirada por Deus, ela nos instrui, nos educa e ela serve para nós lutarmos, não é? E temos que aplicar. A palavra fala, outra palavra muito importante, algo que nós temos que fazer com a palavra de Deus. Então, vamos ler em Josué 1:8. Tem sempre presente o livro da lei. Medita nele dia e de noite para cumprires o que lá está escrito, porque dessa forma hás de ter prosperidade e sucesso em tudo. Então aqui tem várias palavras que vamos ver que são muito importantes. Então, Deus está a dizer a Josué aqui, deles ter sempre à sua beira o livro da lei. Nesta altura, no tempo de Josué, imagina, eles só tinham esta partezinha da Bíblia, o que tinha acontecido era só isso. Ainda tinha tudo isto para acontecer. Mas Deus disse para guardar as leis. É os mandamentos que Deus deixou com Moisés, os 10 mandamentos. Então, ele depois diz assim, medita. Meditar. O que é que quer dizer meditar? Meditar quer dizer pensar em, insistir, ruminar. Quer dizer que vamos perder tempo aí a pensar sobre aquilo. Deus está a dizer a Josué, e até para nós, que nós temos que pensar na palavra de Deus dia e noite. E diz mais aqui, porque dessa forma ele terá o quê? Prosperidade e sucesso. Então, se pegamos na palavra, se tomamos o tempo de pensar muito na palavra, pensar assim muito, nós vamos o quê? Vamos pensar, vamos entranhar a palavra dentro de nós e nós vamos ter o quê? Sucesso! Vou-te dar um exemplo. Por exemplo, se nós comemos uma goma, aquelas pequeninas, vais comer assim de repente, vais mastigar um bocadinho e está feito. É como se estavas a ler só a Bíblia, pronto, leste um versículo, muito bem, se calhar até memorizaste alguma coisa, mas pronto. Mas agora, pensa se vais comer um caramelo, aqueles bombons que são duros de comer e tens que ficar lá muito tempo a mastigar. É como se pegavas num versículo, na palavra de Deus, e começavas a ruminar, a pensar mais sobre aquilo e assim. Então Deus, Ele quer que nós obedecemos a sua palavra, que nós aplicamos a sua palavra, mas também que nós pensamos sobre isso. Que nós podemos pensar sobre, por exemplo, sobre porque é que nós temos que obedecer a Deus. Porque é que Deus sabe o que é bom, o que é mau para nós? Como é que Ele sabe tudo isso? Olha, desde o início nós podemos ler a Bíblia e pensar, olha, Deus, para já, Ele criou-nos, é um Deus criador, então Ele conhece todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus até conhece o número de cabelos que está em cima da nossa cabeça. Ele sabe exatamente o número. Então, Deus conhece-nos tão bem. Então, é a pessoa mais indicada para saber o que é bom para nós, o que não é bom para nós, porque Deus, Ele sabe, Ele nos criou, Ele sabe que quando nós fazemos algo mal, ficamos muito mal dentro de nós. E Ele não quer isso para nós, não é? Vês? Já estamos a meditar sobre a palavra de Deus. Incrível! Pegamos assim uma pergunta, porque é que nós temos que obedecer a Deus, e fomos pensando e buscando os versículos da Bíblia. Aqui não te dei as referências, mas tu sabes que no início da Bíblia está dito que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, não é? Conheces esta passagem? Também, não sei se conheces esta passagem que diz que Ele conhece o número de cabelos em cima da nossa cabeça. Vês? Nós memorizamos a Bíblia e assim temos
respostas às nossas perguntas. É por isso que a palavra de Deus é tão importante e que nós temos também de meditar. Aliás, o nosso programa é uma meditação, não é? Nós escolhemos um tema e vamos desenvolvendo sobre a palavra de Deus e pensar e responder a algumas perguntas. É exatamente isso. Vamos fazer um pequeno resumo? Nós vimos que quando amamos uma pessoa ou amamos qualquer coisa, nós queremos saber tudo sobre isso. Então, da mesma forma quando nós amamos a Deus, nós amamos também saber o que Ele gosta ou o que Ele não gosta. E para isso, Ele deixou-nos a palavra de Deus. Nós vimos que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Ela é a verdade e também ela serve para nos instruir e também para nós podermos lutar contra as nossas lutas interiores e as nossas lutas exteriores, tal como Jesus já usou contra o inimigo quando ele foi tentado. Também vimos que a palavra de Deus nós temos que a ler e temos que a aplicar. E Deus quer também que nós pensamos e ruminamos sobre a palavra de Deus, o que é meditar. E antes de nós passarmos ao nosso versículo a memorizar, queria deixar algumas dicas para tu poderes ler e meditar sobre a palavra de Deus. Existem várias formas de poder ler a palavra. Podes ler na tua Bíblia em papel ou podes ler na tua Bíblia no teu telemóvel. Muitas das vezes as aplicações do telemóvel têm planos para ler. Então, tem vários temas que tu podes explorar e tens uma pequena reflexão e um versículo a ler por dia. Se, por exemplo, andas triste, podes ler um plano sobre a alegria de Deus. É uma boa solução e uma boa maneira de meditar sobre a palavra de Deus. Se não gostas de ler, também podes ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes, nestas aplicações, tu podes meter a Bíblia a falar. Podes usar também o teu devocional que nós damos de cada mês para ler. Tens um pequeno versículo e uma pequena reflexão, uma pergunta ou algo para tu refletir sobre este versículo. É uma forma de meditar a palavra. Se já sabes ler ou escrever, podes, por exemplo, pegar um caderno e escrever um versículo, uma pequena reflexão, uma oração a Deus ou até pintar um desenho para Deus sobre o que Ele te inspirou sobre este versículo. Para meditar a palavra de Deus, também podes usar alguma coisa que se encontra no final da tua Bíblia. Muitas vezes tem, que chama-se concordância bíblica. Aqui podes escolher, por exemplo, um tema, abençoar, e tens aqui as referências bíblicas de cada vez que a palavra abençoar está mencionada dentro da Bíblia. Eu gosto imenso de fazer assim, para estudar a Bíblia. Escolho um tema, vou pesquisar os versículos que estão a falar desse tema na Bíblia e depois Deus, com a sua inspiração e o Espírito Santo, Ele consegue-me inspirar um plano e uma reflexão para poder desenvolver. É um bocadinho como um jogo de pistas. Pegas no teu tema, vais pesquisando os versículos e depois vais vendo como um desenho que está-se a pintar. Outra coisa que tu podes fazer também, quando tens palavras assim complicadas ou palavras que não sabes bem o que quer dizer, podes pesquisar no dicionário, ver simplesmente o que é que quer dizer a palavra. É muito fixe. E mesmo se nós não gostamos de ler ou assim, nós podemos fazer, por exemplo, tu podes escolher um cantinho no teu quarto, meter umas almofadinhas, fazer-te uma tenda e meter lá as tuas bíblias, os teus cadernos, umas folhas para pintar. Podes ilustrar os versículos da palavra de Deus, se Deus te dá inspiração para isso. Cria da forma que tu queres, faz o teu espaço para tu poderes meditar e pensar sobre a palavra de Deus. Então vamos ao nosso versículo a memorizar. E o nosso versículo a memorizar diz assim: a tua palavra é um farol que me guia, é a luz do meu caminho. Salmos 119, 105. Ok? Outra vez? A tua palavra é um farol que me guia, é a luz do meu caminho. Salmos 119, 105. Conseguiste?
Muito bem, então vamos à oração agora. Então a palavra de Deus diz assim que ela é como uma luz que ilumina os nossos pés e o nosso caminho, para nós sabermos onde caminhar. Então vamos pedir a Deus na nossa oração para Ele nos ajudar a tirarmos um tempo para meditar a palavra de Deus, que Ele possa nos capacitar e nos dar o seu Espírito Santo para nos inspirar cada vez que vamos ler a Bíblia, ok? Lembra-te que nós vamos falar com Deus, ter uma conversa com Ele então, e nós vamos fechar os olhos para quê? Para nos ficar concentrados na nossa oração, ok? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus bom, que nos criaste e Tu nos conheces. Tu sabes até o número de cabelos que está na nossa cabeça. Tu sabes o que é bom e Tu sabes o que é mau. Ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo, inspira-nos e revela-nos as coisas da Tua palavra. Capacita-nos para nós podermos meditar, perceber sobre a palavra de Deus e assim sermos instruídos e podemos lutar contra os ataques do inimigo. Te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos realizar um marca-página para pôr na nossa Bíblia. Para isso vais precisar de marcadores, a tua Bíblia como referência, tesouras, um saco de congelação ou uma mica e papel tipo cartolina. E também vais precisar de um bocadinho de água. Primeiro vamos recortar o nosso papel em tira e depois, para ele ser um bocadinho mais alto que a nossa Bíblia, para quando estiver dentro da Bíblia, ultrapassar um bocadinho. E vamos recortar aqui. Já podes recortar vários. Vamos pegar no nosso saco de congelação ou mica e vamos pintar. Primeiro, então, vamos pintar com os nossos marcadores várias pintas em cima do saco de congelação. Depois, vamos meter um bocadinho de água, chapiscozinhos de água, em cima do marcador. Depois, passa o teu papel por cima e as cores vão aparecer. Deixa secar os teus papéis e quando estiver bem seco, podemos escrever o nosso versículo-chave ou qualquer versículo que tu gostas da Bíblia. Tu até podes fazer vários e fazer um especial para a tua mãe, para o Dia da Mãe. Podes personalizar com alguns brilhantes, se tiveres, ou uma fitinha. Pois, já chegámos ao fim do nosso programa. Mas já sabes, próxima semana há mais. E já vamos vir para terminar as vossas fotos, está bem? Então, beijinhos a todos, tchau, tchau e até a próxima semana. Bye!